Olá, tudo bom com você? Vamos copiar uma bermuda hoje? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer um molde utilizando uma peça pronta. Vou te ensinar a fazer uma bermuda masculina. Se você quiser modelagens femininas, eu tenho vários vídeos aqui no canal ensinando a fazer mesmo a modelagem desde o zero. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu ensino a fazer o molde da blusa base com pence, da blusa base feminina com pences. E é só você acessar, tá logo aqui abaixo na descrição. Não perde essa aula porque tem muito conteúdo nesse vídeo, tá bom? Se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e também participar do nosso clube de canais. Para acessar o clube de canais, basta clicar no botão que está logo aqui abaixo escrito Seja Membro. E aí lá tem todas as informações para você participar. Olha, não perde o próximo vídeo onde eu vou ensinar o corte dessa bermuda. Fica ligado porque eu sempre dou bastante dicas durante a aula, tá bom? Ajude o canal a crescer. Curta e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. E se quiser ajudar ainda mais, faça qualquer doação a partir de R$1. O link se encontra na descrição desse vídeo. E agora vamos lá aprender a fazer essa modelagem. Hoje eu vou te ensinar a copiar uma bermuda. Essa aqui é uma bermuda masculina, mas o mesmo procedimento serve para feminina. Antes de fazer a cópia, você precisa de saber se essa peça está boa no corpo de quem vai vestir. Se tiver alguma alteração para ser feita, você anota e depois da cópia você faz as modificações aqui no molde. Outra coisa importante também é você observar a peça, os detalhes que ela tem. Então no caso dessa aqui, ela tem um bolso externo, tem o bolso faca, ela não tem zíper aqui, é um velcro que está aqui na abertura. E ela é feita com elástico na cintura. Então, observado esses detalhes, aí vão agora começar a cópia. Eu gosto sempre de copiar a peça pelo lado avesso, porque não corre o risco de manchar. E também porque a gente consegue ver melhor os detalhes internos para copiar. Eu vou começar a cópia pela parte da frente. Então, eu dobro aqui a bermuda pelo gancho. E aqui nas laterais, onde tem a costura, eu vou jogar a parte das costas para dentro aqui da bermuda. Aí depois alfineto direitinho aqui, para não sair do lugar. Faça a mesma coisa aqui no gancho. Vou virar para cá para você ver. Coloco o gancho das costas para dentro, isolando mesmo as costas da parte da frente. Aí alfineto também para não sair do lugar. Às vezes a peça que você vai utilizar como cópia é uma peça mais fina, mais cara e você não quer alfinetar com medo de danificar. Uma outra solução é você colocar aqueles pregadores que são próprios para costura. Mas se você não tiver esses pregadores, você pode usar pregador de colocar roupa em varal. Eu fiz isso na camisa social que eu fiz cópia, que eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar em cima para você assistir. Lá eu coloquei os pregadores de roupa e aí você faz o mesmo procedimento. Prende as duas partes, coloca as duas partes juntas e coloca os pregadores. Eu risquei uma linha reta aqui e também alfinetei a barra para encostar a barra nessa linha. Nas laterais o meu tá dando uma leve subidinha, mas a parte central aqui da barra tá reta, então é ela que eu vou encostar aqui na linha. Agora eu vou copiar aqui a lateral e vou parar mais ou menos uns 4 dedos antes de chegar aqui no começo do cós. Então vem copiando e paro mais ou menos aqui. Depois eu copio a entrepernas e paro aqui no início do gancho. Agora eu preciso de terminar de desenhar aqui a lateral. Para isso eu vou ter que esticar o cós.
E para não esticar mais para a direita do que para a esquerda, eu prendi a barra lá, ó, com fita crepe. Pode ser preso também com alfinetes, aí nesse caso você pode prender em outras partes da peça. Então com a barra presa lá, agora eu vou esticar o cós e ver até onde ele vai. Eu vou desenhar o gancho até o início aqui do acabamento, vou parar ali. Depois eu vou puxar aqui o cós igual eu fiz do lado de lá, sem mexer a peça do lugar, esticando o máximo que dá. Aí eu posso esticar e soltar a parte de lá, que aí eu tenho a marcação aqui do cós. Aqui na parte de cima do cós, ó, essa parte aqui, eu liguei com linha reta, de uma ponta a outra. E na hora que a gente vai riscar aqui, às vezes um lado fica um pouquinho mais baixo, o outro um pouquinho mais alto. Então, para ficar reto essa linha, eu medi da barra até essa ponta e da barra até essa ponta de cá, ó, para dar a mesma altura. Aqui onde tem o acabamento que é feito para receber o velcro, ele é inteiriço na peça, ou seja, não tem emenda de nada aqui, ó. E depois ele vira para dentro. Então aqui tem uma dobra. Essa largura aqui tem 4 centímetros. Então eu vou colocar 4 centímetros aqui, riscar reto assim. E depois eu vou colocar mais 4, porque ele vai para dentro, né? Ó, o acabamento é feito lá dentro. Então eu vou colocar mais 4. Eu acho que não tem nem 4 aqui dentro, deve ter menos, mas eu vou repetir o mesmo valor. Qualquer coisa depois eu corto na hora da montagem. Essa altura aqui, ó, é o comprimento que tem do acabamento da ponta aqui do cós até o final dele. Agora eu vou fazer essa curvatura aqui, ó. Eu vou pegar do meio para lá, mais ou menos aqui na reta, ó. No início do vídeo eu falei sobre a observação da peça, que é muito importante. Um detalhe interessante que tem nessa peça é que o cós não foi feito separado da peça, é um cós inteiriço. E como que eu sei disso? Porque a parte de cima dele não tem costura e também aqui, ó, onde seria a emenda do cós com a peça, aqui não tem a emenda, ele tem uma costura aqui que está prendendo o acabamento interno. Então, como que eu coloco isso aqui no papel? Bom, eu sei que eu vim até aqui, ó, até a parte de cima do cós, aqui. Agora eu tenho que colocar esse valor aqui do acabamento. O cós aqui ele tem 4 centímetros e eles colocaram mais um aqui para o acabamento. Então, se eu quiser, eu já posso marcar os 5 centímetros dessa linha para cima. Eu já coloquei margem de costura em toda a peça e vou dar uma breve explicação aqui só para não ficar confuso. Aqui, ó, é o acabamento interno do cós. Então, eu tenho a largura de 4 centímetros do cós e essa parte pontilhada aqui é a margem de costura. Aqui vai ser dobrado, que é a parte de cima do cós. Quando essa parte que virar para dentro, ela vai ser costurada aqui, ó, onde está pontilhado. Depois eu vou recortar e vou dobrar para você ver. Aqui é o acabamento onde vai levar o velcro. E essa parte aqui é dobrada, né? E eu coloquei 1 centímetro aqui, aqui e aqui. E daqui para lá eu fui aumentando com 1,5 centímetro aqui no gancho, 1,5 centímetro na entreperna e na lateral. Aqui provavelmente eu vou ter que dar um corte, aí depois na hora da costura eu vejo como que eu faço isso aqui.
Aqui na bainha, a partir da linha inicial, eu aumentei 2 centímetros e mais um para a margem de costura. E para não correr o risco da bainha ficar esmagando a boca da bermuda, eu faço dessa forma, ó. Dobro a margem de costura para dentro e viro a bainha para dentro. Aí eu corto aqui e corto aqui, aí não vai ficar esmagando. Eu terminei de recortar toda a peça e vou te mostrar aqui como que ficaria a montagem dessa parte do cós. Então, onde a margem de costura vai virar para dentro. Aqui é a dobra, a parte de cima do cós, ó. Aqui é onde vai ser costurado, então essa costura aqui vai pegar aqui, ó, na beiradinha do cós. Se quiser, pode fazer como foi feito na bermuda, deixar aberto aqui e overlocar a beiradinha do tecido. E aqui também vai ser dobrado. E depois essa parte aqui onde eu botei a margem de costura vai ser virado para dentro para dar o acabamento. Para colocar o fio do tecido, que é essa linha que eu risquei aqui, basta encostar o esquadro nessa linha reta aqui embaixo na barra, ó. Aí risca a linha, se quiser fazer ela comprida, mais comprida, é melhor. Aí coloca uma régua maior aqui na linha que foi traçada e puxa ela para cima. Coloca o nome na peça, no caso essa aqui é a parte da frente, bermuda masculina. Você tem que ter 2 peças dessa, ou seja, ela vai ser cortada 2 vezes. Se você dobrar o tecido, você vai cortar uma vez só, vão sair 2 peças. Agora eu vou explicar como fazer a cópia dos bolsos. No caso dessa bermuda, eu tenho um bolso na lateral da perna que tem uma aba. Eu coloquei uns alfinetes aqui para você conseguir visualizar o bolso. A primeira coisa a se fazer é medir a largura do bolso e a altura na parte menor. Então, no meu caso aqui, eu tenho um bolso com 17 por 15. Depois eu tenho um bico aqui, ó. Aí eu vou medir a altura desse bico, do começo aqui do bolso até onde está o bico. E aqui o bico está bem no meio da peça. Então, é só dividir o bolso ao meio, que eu já tenho aqui onde é a posição do bico. Depois eu vou ligar dessa ponta a essa e dessa a essa. Eu fiz aqui já no papel. Agora dá para você ver melhor. Então, eu tenho aqui um bolso com 17 por 15 e a altura dele aqui, do começo aqui do bolso, que no caso é assim, ó. Do começo aqui do bolso para baixo, tem 17 centímetros. Depois eu coloco margem de costura em toda a volta. E no caso aqui desse bolso, o acabamento dele aqui na parte de cima tem uma costura com a largura de 2 centímetros. E para eu costurar essa medida, eu tenho que colocar mais 1 centímetro de margem de costura para dentro. Então, aberto seria assim, ó, 2 centímetros com a margem de costura. Na hora que eu for costurar, eu viro isso aqui para baixo e viro a margem para dentro, para eu costurar aqui na beiradinha. Vai ficar aparecendo do outro lado aqui, ó. Que aqui não tá dando pra você ver, mas tem uma costura exatamente aqui, ó. Depois, e essa parte aqui, ó, ela vai ser toda virada pra dentro, porque é a margem de costura, ó, pra dar o acabamento no bolso. Aí aqui eu coloquei o fio do tecido, coloquei o nome da peça, e no caso desse bolso aqui, que é um só na bermuda, eu vou cortar uma vez só. Depois eu tenho a aba. A aba, ela tem que ter exatamente a largura do bolso, e no caso dessa aba aqui, ela está medindo 6 centímetros. Então, eu coloco a largura do bolso mais os 6 centímetros. Depois eu coloco margem de costura em toda a volta. Aí, no caso dessa peça, porque é um bolso só, eu vou cortar ela 2 vezes, que é uma para a parte interna e outra para a parte externa. Aqui na parte de trás, eu também tenho um bolso na lateral aqui direita. Ele é um pouquinho menor do que o outro. Também coloquei alfinetes aqui para você conseguir visualizar. E eu fiz ele aqui, ó, do mesmo esquema que eu fiz o outro, medindo a largura pela altura menor, depois coloco a altura maior para fazer o biquinho, ó. A largura pela altura menor, depois eu meço a altura maior para fazer o bico.
ele também tem acabamento interno na parte de cima, aqui ó, com 2 centímetros de largura. Depois eu coloco margem toda a volta, igualzinho foi feito o outro. No caso dessa bermuda, ele tem um bolso só do lado direito, então eu vou cortar uma vez só. Se fosse 2, seria cortar 2 vezes. Agora eu vou explicar como fazer a cópia do bolso faca. A primeira coisa a se fazer é descobrir a altura do começo aqui da abertura, ó, onde que começa essa parte aqui. E uma coisa que eu esqueci de falar é que se a sua bermuda tem um cós separado, você vai fazer o molde da bermuda até a altura do começo ali da emenda do cós com a bermuda. No meu caso, a bermuda aqui ela tem um cós inteiriço. Então, para eu achar essa altura aqui da abertura, eu vou começar a medir daqui para cá. Se a sua bermuda tiver o cós separado, você vai medir da emenda para baixo até onde começa aqui a abertura, o início da abertura. Sabendo essa altura, você vai transpor essa altura aqui para o papel. Então, digamos que você esteja fazendo a cópia do bolso aqui direto no molde. Então, você vai de onde começou o cós, que no meu caso é aqui, ó. De onde começa o cós para baixo, você vai colocar a medida dessa altura aqui, ó. Daqui até o começo da abertura. Depois você vai ver quanto que tem de abertura aqui, ó. E aí vou colocar esse valor marcando aqui, ó, no molde. Sabendo disso, você vai virar a peça pelo avesso e medir a largura que tem o bolso, tanto na parte mais larga, quanto aqui na parte de cima e quanto na altura. Eu vou virar a peça para o outro lado para você ver. Com a peça pelo lado avesso, você vai copiar aqui a largura que tem o bolso. Coloquei alfinetes para você conseguir visualizar. Então, você vem na parte de cima do bolso e mede a largura que tem aqui em cima, ó. Tem que esticar o cós para ver exatamente a largura. Depois você mede a parte mais larga do bolso e mede a altura dele. Coloca essas medidas aqui no molde, ó. Risca. Pode ser a mão livre, não precisa ficar muito presa ao desenho. O importante aqui é caber a mão dentro do bolso. Eu não sei se eu falei anteriormente, mas você tem que marcar aqui no molde a abertura do bolso. E aí você tem duas opções, de fazer o bolso embutido aqui no cós só na beiradinha, ou fazer ele mais para cima, embutido ele totalmente aqui dentro do cós. A outra opção, e aí tem que colocar margem de costura. A outra opção é você colocar um papel embaixo e copiar essa lateral aqui da bermuda e a parte de cima, que tá reta aqui. E aí você mede o bolso e coloca essas mesmas medidas aqui, ó. Então, eu copiei a lateral, copiei a parte de cima e coloquei as medidas aqui, mais largo e no tamanho. E aí fiz a mão livre, acrescentei margem de costura. E aqui também você tem essa opção de colocar aqui no desenho, se ele vai ser preso na beiradinha, você risca aqui, e se ele vai ser todo preso dentro do cós, aí você risca até em cima. Na hora de colocar o fio do tecido, basta você encostar o esquadro nessa linha que tá reta aqui, ó. E aí traçar o fio do tecido para cá. No caso dessa peça, você vai precisar de cortar ela 4 vezes, porque é 2 para um lado e 2 para o outro, porque tem a parte da frente do bolso, né, e a parte de cá. Então, no caso aqui, são 4 vezes que você vai cortar essa peça. Para fazer as costas, eu fiz exatamente como eu fiz na frente. Eu dobrei a bermuda ao meio pelo avesso, prendi entrepernas com entrepernas, puxei o gancho das costas aqui bem assentado, coloquei alfinetes para acentuar mais aqui. E aí, eu já fiz ali na barra a parte da margem de costura e da bainha. Eu risquei 1 centímetro aqui e mais 2 aqui, tracei uma linha, né, pra lá, e aí encostei a barra nessa linha. Na hora que eu terminar a bermuda, eu já tenho a barra pronta aqui. E aí eu copio aqui e aqui no gancho.
Aqui em cima eu fiz também igual na frente, só que eu não puxei o elástico, eu puxei aqui embaixo, ó. Ajeitei ali sem mexer muito a peça do lugar, e aí eu estico o máximo que dá, ó. Aí continuo a linha aqui reto, pegando na parte que eu encostei aqui o tecido. E aí, como eu sei que meu cós aqui ele é inteiriço e essa parte aqui é reta, eu continuei até a altura do cós, ó. Até a altura ali do cós. Eu virei a bermuda ao contrário para você ver esse lado de cá. E aí eu fiz o mesmo esquema, ó. Eu copiei aqui a lateral. Quando chegou aqui em cima, eu mantive o gancho lá na linha que eu risquei, ó. E aí basta puxar um lado aqui, ó, até na parte de baixo, não no cós, até onde ele encontra ali, ó. Deixa eu botar lá certinho. Puxa até onde ele vai. E aí é só riscar reto, porque o cós ele vai chegar até aqui na hora que puxar, ó. Aí eu venho até a altura do cós ali, ó. A parte das costas é maior do que a frente, então a lateral da bermuda está pegando aqui, ó. Até coloquei uns alfinetes para você ver. Então, primeiramente, eu risquei aqui, ó. Agora, eu vejo quanto que eu tenho aqui de largura, da beirada até aqui onde é a costura, e vou colocando esse valor aqui, ó. Vou medindo até lá em cima e vou colocando o valor aqui. Depois é só ligar os pontos. Eu soltei todos os alfinetes que estavam na bermuda e encostei a costura da lateral de uma perna com a outra, aqui, ó. E aí prendi com alfinetes. Prendi também aqui na barra de novo, aqui encostando na linha, só para a bermuda não sair do lugar. E aí peguei essa costura da lateral e encostei nessa linha que eu tracei por último. Então a primeira linha está aqui e eu tracei a segunda para o aumento da parte de trás. E aí encosto a costura nessa linha e vou marcar aqui a altura do elástico. Já até risquei aqui, ó, a altura do elástico. Aqui eu já liguei, ó, com linha reta dessa altura do elástico aqui, desse lado de cá, até esse que é a altura aqui no gancho. E também coloquei aqui a largura do cós. Lembra que o meu cós é inteiriço? Então já coloquei aqui também a margem de costura. Aí agora é só colocar a margem de costura em todo o resto da peça. Eu já coloquei margem de costura em toda a volta e aqui na barra você faz igual na frente. Vira a margem, depois vira a bainha para depois recortar a lateral. E a mesma coisa eu fiz aqui em cima no cós, porque a minha linha aqui ela é um pouco inclinada. Então se eu simplesmente jogar a linha para cima, colocar a margem e recortar a lateral, vai ficar faltando tecido aqui, ó. Então eu tenho que puxar aqui, ó, a margem para dentro, depois o cós, e aí sim eu corto a lateral. Faço a mesma coisa do lado de lá. Aqui eu já coloquei o fio do tecido igualzinho na frente, se baseando nessa linha aqui da barra, e essa peça também deve ser cortada 2 vezes. Com as partes todas finalizadas, é bom sempre conferir as laterais das peças e as entrepernas, porque frente costura com costas aí tem que estar igual dos 2 lados. E se um lado tiver maior, é melhor ir por ele do que pelo menor. Então, se precisar, é melhor aumentar um pouquinho no que está menor do que tirar no que está maior. É bom conferir também com a peça que você usou para tirar o molde, porque às vezes a gente na hora de riscar erra um pouquinho ali, outra aqui, então dá uma conferida na peça para ter certeza que o molde saiu perfeito. Aqui eu tirei o molde de uma bermuda com elástico, mas eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu ensino a fazer o molde da bermuda com um cós anatômico. Eu vou deixar aqui em cima para você assistir. Eu espero que você tenha entendido tudo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te respondo. E não perca também o vídeo onde eu vou ensinar o corte e também o vídeo onde eu vou ensinar a costura dessa peça. Essa peça de hoje é bem simples, até mesmo porque roupa masculina geralmente é mais simples mesmo, né? Mas e se você quisesse copiar uma bermuda que tivesse pregas ou pences, você sabe fazer? Responde para mim nos comentários.
Olha, a mensagem de hoje se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse texto conta a história de Caim e Abel, os dois irmãos, filhos de Adão e Eva. Eles ofereceram ofertas ao Senhor, mas diz o texto que Abel ofereceu das primícias do seu rebanho, ou seja, o melhor rebanho, a melhor parte do rebanho, o cordeiro mais belo, mais perfeito. E não fala muitos detalhes do que Caim ofereceu. Mas o texto não está se referindo exatamente à oferta em si, mas às intenções por trás da oferta. Diz o texto que Caim, quando viu que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a sua oferta, ele ficou muito irado e descaiu o seu semblante. Ou seja, ele se entristeceu, ficou muito irado mesmo, né? E Deus deu uma chance para Caim. Chegou até ele e disse: olha, se você fizer bem, se você fizer o bem, eu vou aceitar a sua oferta. Agora, se você fizer o mal, o pecado já está aí, ó, batendo a sua porta. E diz mais, que o desejo que tinha nele, Caim tinha a obrigação de dominar esse desejo. Mas não foi isso que Caim fez. O que ele fez? Não ouviu a voz de Deus, foi lá e matou seu irmão. Muitas vezes a gente tem dentro da gente um desejo que é até vergonhoso de falar. Muitas vezes você tem vontade de matar outra pessoa, você tem vontade de fazer coisas horríveis. Mas Deus está te avisando: se você proceder bem, eu vou aceitar a sua oferta. Agora, se você proceder mal, olha o que está à porta: é o pecado. E Caim teve um fim muito triste, né? Depois você lê a história de Caim, que conta o que a Bíblia conta o que aconteceu com ele. E eu não quero que esse fim triste seja para você. Por isso que muitas vezes eu venho aqui falar da palavra de Deus para você, te avisar que se você proceder bem, Deus vai te aceitar. Mas olha, com quem procede errado, com quem procede mal, o pecado, ele é um desejo que fica dentro da gente. E nós temos essa obrigação de dominar esse desejo, não colocar ele para fora, mas reprimir até sumir da nossa mente. E é isso que eu quero passar para você hoje, que você aprenda a dominar o pecado que constantemente te assedia. Muitas vezes você tem vontade de fazer coisas que, como eu disse, é vergonhoso até de falar. Mas Deus está te dando essa oportunidade. Então, endireita o seu caminho, que ainda dá tempo, tá bom? Deus possa te abençoar com essa palavra. Eu vou ficando por aqui, mas vou deixar aí 2 vídeos na tela para você assistir. Fique com Deus, até a próxima. Tchau!